Olá, tudo bem? Como é que você está? Muito bom saber que tem tanta gente acompanhando o nosso programa Mente e Coração. Tenho ficado muito feliz e tenho também acompanhado os comentários de vocês. E para falar a verdade, alguns deles me inspiraram a tratar de um tema muito importante para nós. Como está sendo o seu cuidado com o seu mundo interior? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A bem da verdade, você vai se identificar com isso que eu vou falar agora. Nós vivemos em dois mundos, um pé em cada um deles. Um mundo exterior, esse que você vê do lado de fora, você tem o seu trabalho, você tem as suas relações, você tem o trânsito, você tem o seu lar, sua casa, você tem a enchente do lado de fora da janela, ou noticiário falando sobre tempestades e guerras, enfim. Você tem um monte de coisa acontecendo ao seu redor, um redor imediato, próximo, e um redor distante, que chega através das notícias da internet. Mas também você tem um mundo interior. Esse mundo interior é como você está por dentro quando sofre a pressão do mundo exterior. Ou como você está por dentro quando recebe os estímulos do mundo exterior. Às vezes é bom quando as duas coisas casam, não é? Se você está numa festa comemorando algo importante, sei lá, uma conquista profissional, e está toda a família soltando fogos de artifício, comendo, se entusiasmando, contando piada, nesse ambiente de alegria, é bom que você também esteja alegre no seu mundo interior. Não é legal? Não é bom quando essas coisas se alinham? Quando você está no meio de uma perda, um cenário de tristeza, parentes chorando, um velório, acho que também é interessante você se alinhar com o mundo exterior. Mostrar reverência, mostrar atenção. Se é alguém próximo a você, chorar, lamentar. Enfim, se dar o direito e a permissão de sofrer e de se entristecer. Mas seria estranho, por exemplo, num velório, se você começasse a soltar piadas como se estivesse no stand-up. Ou pior ainda, seria estranho se num momento de grande comemoração você começasse a se lamentar e começasse a chorar. Mas às vezes é isso que acontece com a gente. O mundo exterior e o mundo interior estão em desalinhamento. Só que pior ainda, é quando o mundo exterior se mostra com uma pressão tão terrível, um cenário tão desestimulante, tão estressante, que invade, igual uma enxurrada dessas que a gente vê em São Paulo, invade as janelas, as portas da sua alma e ameaçam te afogar. Nesse momento, tudo que nós queríamos era um lugar reservado, protegido, aninhado, onde no máximo a gente conseguisse enxergar assim pela janela as proteções e nos mantivéssemos com a sensação de segurança em meio a um mundo caótico. Nem sempre isso é possível, porque o mundo ele não se dobra à nossa vontade. Às vezes a gente tem essa impressão, principalmente quando as coisas estão dando certo, sabe? Dando certo. É quando os seus planos dão certo, quando a sua vontade é realizada, mas nem sempre é assim. Eu posso te dizer que muitas vezes não é assim. Nessa hora, tudo que você quer é esse lugar protegido, e isso é possível. É possível você tecer cuidados, realizar atividades que cuidam do seu mundo interior como uma espécie de bunker, sabe? Uma fortaleza, uma proteção. Mas melhor dizendo, para tornar a coisa mais agradável, como um jardim. Sabe? Um jardim de inverno. Sabe o jardim de inverno de uma casa? A casa toda está lá com seus móveis, com a sua bagunça. E aí você quer desestressar, você vai até o jardim do inverno. Esse jardim de inverno é um lugar com plantas, talvez um banquinho. Quem tem esse luxo de ter isso em casa sabe como é bom você olhar para um jardim bem cuidado. E você sente que aquele jardim entra dentro de você. E aí, de repente, o seu interior é flores, plantas, pequenos insetos, pequenos animaizinhos,
canção dos pássaros. Há um jeito de estabelecer um mundo interior dessa maneira, a que a gente pode recorrer quando o mundo exterior nos faz pressão? Claro que há. Nos próximos programas, inclusive nesse, nós vamos falar um pouquinho sobre atividades que você pode cultivar para manter o seu mundo interior pacificado, para manter o seu mundo interior florido, mesmo que do lado de fora da janela esteja a maior tempestade tropical que você pode ver na sua vida. Bom, para começar, nós podemos falar de um assunto que muitas vezes não é relacionado ao mundo interior. Mundo interior, as pessoas ficam pensando em meditação, um pó mágico, encontro com um guru que vai te dizer palavras de sabedoria, alguém que vai conseguir te acalmar com passe de mágicas. Não, para começar, cuidar do seu mundo interior significa cuidar do seu corpo, deixá-lo saudável. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 8 a 10. O começo vai lhe parecer que há um certo desprezo com o corpo, mas é só a primeira impressão. Olha só, Paulo escreve a Timóteo e dá a seguinte orientação: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Bom, Paulo começa falando para Timóteo, olha, dentro de tudo que você vai fazer, nessa missão em que você está envolvido, não acho que o corpo é tão importante assim. O cuidado com o corpo não pode ser exagerado. Olha, nós estamos numa época em que as academias são verdadeiros templos. E o corpo é basicamente um alvo de culto. Mede-se o tamanho dos músculos, o tamanho do pescoço, o tamanho da panturrilha, o quanto está definido, o quanto não está definido. E fica difícil você imaginar que a questão é só saúde quando, às vezes, as pessoas colocam nos seus perfis de Instagram um verdadeiro book de modelo em todas as posições, fazendo o biquinho, virando a cabeça, o pôr do sol batendo na silhueta do corpo. Parece que nós estamos numa competição de Miss Universo. Parece que nós estamos numa competição de halterofilistas. Gente que está disputando o melhor perfil, o melhor contorno. Para falar a verdade, parece tudo um grande banho de vaidade. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que o cuidado do corpo não deve ter como fim a si mesmo, o próprio corpo. Porque quando você cuida do seu corpo e você olha só para ele mesmo, o fim do cuidado, o fim da saúde é manter o corpo. E olha, isso é uma vida muito pobre. Você cuidar de um corpo que vai ficar belo, que vai ficar forte, vigoroso, com fôlego e com energia, para ser desperdiçado apenas em mais cuidados com o próprio corpo, não é um bom propósito. Então, Paulo lhe diz, a piedade é superior ao cuidado do corpo. A piedade é superior aos exercícios físicos, porque o corpo fica. Quando a gente partir, não vai levar ele, pelo menos até a ressurreição. Mas a piedade não. A piedade é aquela vida devotada a Deus. Você viver prestando atenção aos valores do reino de Deus e vivê-los. Só que perceba que logo em seguida Paulo fala de trabalho, que eles trabalham, que eles se esforçam, que eles empenham. Peraí. Se o cuidado com o corpo, os exercícios físicos não são tão importantes, mas a piedade sim, sejamos piedosos e vamos descuidar do corpo. Não. Paulo está dizendo o seguinte, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, cuida dos seus músculos, dos seus ossos, do seu cérebro, cuida do seu coração, mantenha o seu corpo em dia, forte, com energia, bem cuidado e com a perspectiva de estender essa saúde ao longo dos anos. Para quê? Para exercitar a piedade. Porque
nós vivemos a piedade onde? É no corpo. Quem abraça a sua esposa ou o seu esposo, dá um beijo, um chamego e nos momentos difíceis diz, eu estou aqui com você, é o corpo, são seus braços, é a sua boca, é a sua língua, exercitando e colocando palavras para fora. Ora, quando você está envolvido no cuidado de pessoas necessitadas, talvez moradores de rua, talvez pessoas que estão sendo atendidas por uma ONG, que tem alguma doença, alguma necessidade, é o seu corpo que entra no carro, dirige para lá, pega as cestas básicas com os braços e as mãos e serve as pessoas. O corpo é o veículo pelo qual você vive a espiritualidade. O corpo é o veículo pelo qual você vivencia as maiores alegrias e os maiores sabores do reino de Deus. Agora, se o corpo é mal cuidado, se os músculos não têm a força satisfatória para manter a sua estrutura de pé, se os seus ossos são quebradiços por mal cuidado, se o seu cérebro tem se atrofiado com todo tipo de atividade inútil e viciante, se você tem carregado um peso maior do que a sua idade deveria te dar, você vai limitar a vivência da piedade no seu corpo. Quando seu filho chegar para você e disser, vamos brincar, papai? Vamos brincar de bola? Você vai dizer assim, papai está muito cansado, a mamãe não aguenta mais. Quando você for correr atrás dos seus netos para se divertir com eles, você vai dizer, o vovô não tem mais fôlego. Mas vai ser muito triste se você perceber que parte dessa deficiência, parte dessa falta de vigor e de saúde pertence a um histórico de descuidos com você mesmo, um desamor com o seu corpo. Aí você talvez pense assim, para mim está tarde demais, eu já tenho pressão alta, eu já tenho crises de todo tipo no meu corpo, eu já vivencio uma série de problemas cultivados com disciplina ao longo de muitos e muitos anos. Sempre há momento de se cuidar melhor. Sempre é momento de você convocar o seu corpo para te ajudar a vivenciar a piedade na sua própria vida. E como é que você faz isso? Primeiro, de forma muito simples, pegando aí a sua lista de médicos e fazendo um verdadeiro check-up. Vai atrás, vai buscar boas referências na medicina, vai passar por um tratamento necessário e adequado, vai buscar aquilo que você perdeu. Já é comprovado que a capacidade do corpo, todo o corpo, de se recuperar é extraordinária. Não é à toa que fumantes de décadas conseguem retomar boa parte do seu fôlego numa corrida ou numa caminhada forçada, simplesmente parando de fumar por algum tempo. Não é à toa que já é comprovado que os rins, que o fígado de um alcoólatra se regeneram de forma extraordinária quando eles abandonam o vício. A pergunta é, você quer transformar o seu corpo num aliado desse propósito de vida, viver com piedade o reino de Deus? Essa questão fica para você, porque caso contrário, quando o mundo exterior fizer a sua pressão, você vai querer que o seu corpo colabore. Você vai querer que a sua pressão se mantenha adequada. Você vai querer que o seu corpo não manifeste dores que não deveriam manifestar. Você vai querer que o seu corpo contribua no momento de uma dificuldade do mundo externo que está tentando entrar dentro de você. E nessa hora, talvez você se sinta abandonado por ele. E é uma sensação muito ruim. Então tome essa decisão. Vai aí no seu celular, busca a lista de médicos e recupera o tempo perdido. Transforma o seu corpo num aliado. Quando a tempestade bater na sua porta, ele estará de prontidão para te auxiliar a viver uma vida melhor. Deus te abençoe, Deus te guarde e até semana que vem.